Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs, estamos nos reunindo novamente para junto conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Vamos refletir esta palavra, pedindo a presença de Deus, que Ele venha nos ungir, venha nos dar discernimento, que Ele venha nos clarear as nossas mentes diante da sua mensagem, para que possamos realmente compreender e podermos fazer o que Ele espera de nós. Que possamos, seguindo os passos de Jesus, nos encontrar a caminho do reino dos céus. Convido você que está aí, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Acione o sininho para ser notificado de novos momentos de oração. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se tiveres algum assunto que você queira que possamos conversar sobre o assunto da Bíblia, nos envie no e-mail ou deixe nos próprios comentários, que nós estaremos lendo e procurando no que podemos te ajudar e nos ajudar. Por sempre que conversamos sobre a palavra de Deus, nós estamos nos ajudando a compreender. Venha participar desta rota da fé. É a rota que nos conduz a Deus. É o caminho que precisamos seguir. E essa rota só fortalece com você a nos acompanhar. A rota da fé é uma rota que não é feita para caminhar sozinhos. Temos que caminhar unidos, caminhar em comunhão. Venha participar conosco desta rota da fé, em oração, na palavra de Deus, refletindo, compreendendo. Venha fazer parte desse grupo conosco. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Nos conte de onde você está nos acompanhando, pois isso é muito importante para nós. Mostra que estamos no caminho, estamos na rota que procuramos. E hoje, então, vamos refletir o Evangelho do dia 17 de junho de 2026. E este Evangelho, se quiseres acompanhar pela sua Bíblia, nós temos ele em Mateus, no capítulo 6, os versículos de 1 a 6 e 16 a 18. Este é o Evangelho que nós vamos refletir hoje. Então, o Evangelho nos é indicado pela Santa Igreja Católica. Todos os dias tem um Evangelho. E o de hoje que nós vamos conversar, do dia 17 de junho de 2026, então é o Evangelho do dia 17 de junho de 2026, em Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 6, 16 a 18. E nesse momento, queridos irmãos e irmãs, te convido a fazer parte em oração, pois Jesus está comigo e está contigo. Está com todos nós que estamos neste grupo, neste momento, acompanhando esta leitura do Evangelho e esta reflexão. Esteja você de manhã, à tarde, à noite, no momento em que você estiver acompanhando este canal, nesta oração, nesta leitura do Evangelho, nós estamos unidos em Cristo. E o Senhor disse, onde 2 ou 3 estiverem falando em meu nome, ali eu estarei. Então, quando você estiver lendo, com certeza, Jesus também estará contigo e comigo. E com cada um de nós que estejamos acompanhando este Evangelho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atento, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, essa nossa leitura de hoje ela nos faz refletir. Como está sendo as nossas atitudes de hoje? Como estamos agindo diante dos ensinamentos de Jesus? Agimos pela fé, pelo amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós? Ou agimos para que os outros vejam as nossas atitudes? E o que fazemos quando não tem ninguém olhando? O que nós praticamos? Praticamos o mal? Praticamos o egoísmo, a ambição? Somos bons somente para mostrar aos outros que aparentamos bom? Esse é o cuidado que Jesus pede para que tenhamos. Quando ele fala das hipocrisias, das esmolas, isso aqui é muito importante pensarmos, parar um pouco para pensar. Há muitos anos atrás, lá para as antiguidades, sabemos que não existia o dinheiro de papel. Eram em moedas, anteriormente em pepitas, e assim sempre em metal. Por isso que era comum, caríssimos irmãos e irmãs, vermos as pessoas que pediam por esmolas terem canecas de alumínio, de lata, sempre em metal. Por quê? Porque fazia barulho quando alguém jogava a moeda dentro da caneca. E isso chamava a atenção dos que estavam em volta. Aquele que podia jogar mais moedas, o barulho era muito maior
E o pedinte, muitas vezes, ainda o que ele fazia, ele chacoalhava a caneca após receber. Batia o sino dos barulhos das moedas, das pepitas dentro da moeda, da caneca, de alumínio, de lata, de ferro. E isso fazia barulho, chamava atenção. Aqui Jesus quer dizer isso. Hipócritas davam esmola não pela necessidade do pedinte, mas que os outros que estavam em volta vissem que ele estava sendo bom. Isso era bondade? Ou era vaidade? Orgulho de ser visto pelos outros? Daí o que o texto diz. Este não tem a recompensa que vem do céu, porque ele já recebeu a recompensa da terra, a admiração dos que estavam passando. Mas aquele que auxilia escondido, sem que ninguém saiba, sem que ninguém veja, este recebe de Deus a recompensa. O que doardes receberá em dobro, porque Deus é fiel no pouco. Então, o pouco que tu tens, com Deus, com a fidelidade e o amor de Deus, isso se tornará muito. Não peça a Deus exageros, e sim, Senhor, dai-nos aquilo que precisamos, aquilo que nos dê uma boa vida, e o Senhor te dará. Não peça com egoísmo, peça com caridade no coração. Daí vamos em frente. Também temos, quando fores orar, que a tua oração não seja para que os outros vejam, mas sim Deus que está no céu, que está oculto aos nossos olhos, verá a tua oração. Muitos vão para as praças rezar para serem vistos e elogiados, não para que naquela oração Deus seja manifestado. E o que Deus quer dizer, Jesus queria dizer sobre a vontade do Pai, é isso, que Deus quer ver a simplicidade do coração. Não é proibido. Jesus não está proibindo de você rezar, fazer uma procissão, ir a uma celebração ao ar livre. Não, mas que essa tua celebração você vá para Deus e não para os outros verem. Que não é para que os outros vejam que você está ali, mas que eles vejam o todo. Que eles vejam nesta procissão o amor que dedicamos a Deus. Que em nossos atos, em nossas orações, Deus seja visto e engrandecido, não o meu ato de ir. Que os outros não venham dizer que maravilha você foi na oração, que bênção que você é. Não perde nenhuma oração, não perde uma procissão, não perde uma missa. Não, não é assim. Que os outros têm que entender que eu vou porque eu amo a Deus. Eu vou porque eu pratico o meu amor ao Santíssimo Sacramento. Eu vou para mostrar o que é amar a Deus. Não é para que eu apareça, mas que Jesus se torne cada vez maior pela nossa participação. Porque orar é falar diretamente com Deus, é do coração para Deus, e não para que os outros vejam.
que mesmo quando eu vou na missa, aquele meu ato seja em honra e glória de Deus, de Jesus na Santa Eucaristia. E não para que os vizinhos e todos vejam, lá está indo para a igreja novamente. Não. Não quero receber a recompensa na terra. Buscamos a recompensa no céu. Isto, caríssimos irmãos, é o que Deus nos pede. E Jesus veio nos chamar a atenção. Como é lindo jejuar! Mas como Jesus disse, não sejais como os hipócritas que se formam tristes, como quem diz, coitado, está passando fome, está o dia inteiro sem comer, sem beber, pela fé que ele tem. Não, caríssimos irmãos. Não sejamos hipócritas de demonstrar aos outros. Ninguém precisa saber o dia que estamos jejuando. Ninguém precisa saber qual é o jejum que estamos fazendo. Porque Deus que está no céu, este saberá do nosso jejum, porque o nosso jejum é para Deus e não para os olhos humanos. Jesus é claro. Perfume a cabeça, lave o rosto, mostre-se feliz, porque você está fazendo um ato para Deus. E Ele que vê o que está oculto, que vê o que está dentro do seu coração, saberá do seu jejum e te dará recompensa. Porque caso contrário, aqueles que ficarem com pena de você já te deram a recompensa. E você busca a recompensa com Deus. Que sejamos, queridos irmãos e irmãs, unidos neste amor, mas em nosso coração tenhamos a simplicidade, o carinho, a caridade, que possamos sempre estarmos diante de Deus com todo o carinho, todo o amor que Jesus vem nos falar. E tenhamos o compromisso com Jesus. E o compromisso que Ele nos pede é ser caridoso, onde fala da esmola, da oração e do jejum. Guardamos em nossos corações as 3 palavras: esmola, oração e jejum. 3 atos que agradam a Deus, desde que não seja feito para propaganda de você mesmo. E sim, atos ocultos em seu coração. Que quem recebeu a esmola não precisa saber, não precisa ser divulgado. Quando orares, que a tua oração seja com Deus e para Deus. Quando jejuar, que o teu jejum seja um compromisso com Deus. E a Santíssima Trindade estará contigo a te proteger. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, elevamos ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que pela intercessão de São Francisco de Assis, que se fez um homem simples, humilde, largou tudo para seguir a Jesus. Seja nosso exemplo de seguidor de Jesus. E Ele nos mostre o caminho que Ele seguiu, Jesus Cristo. E nós possamos, sob a intercessão de São Francisco de Assis, também estarmos firmes nos caminhos de Jesus.
que desça sobre cada um de nós a bênção de Deus, em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que tenhamos dias maravilhosos nesta rota da fé, até o nosso próximo encontro de oração e amor a Deus Todo-Poderoso. Paz e bem.